Levítico capítulo 19. Guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Versículo 37. Na providência de Deus, instruções foram estabelecidas e leis instituídas a fim de que o seu povo permanecesse separado dos demais povos da terra. O atributo divino que mais se destaca em toda a Bíblia foi requerido daqueles que representam a Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. A santidade coloca em ordem as prioridades estabelecidas por Deus e rejeita as instituídas pelo homem. Antes mesmo de proferir uma espécie de resumo das diversas leis dadas a seu povo, o Senhor deu destaque ao seu objetivo, para que se tornasse santo como Ele é santo. Israel estava para deparar-se com povos cujo grau de corrupção e depravação sobrepujava a malignidade do Egito. Apenas se fossem fiéis em guardar e cumprir as leis do Senhor, dele receberiam poder para não contaminarem-se com as abominações da terra. A obediência verdadeira requer disciplina, perseverança, mas acima de tudo, total dependência de Deus e a prática do amor altruísta. Em todas estas leis, podemos perceber que elas nos elevam a uma atmosfera de amor a Deus e uns pelos outros. Todos os nãos de Deus apresentam um claro e sonoro "Eu amo vocês". Se apreciássemos devidamente as Escrituras como um tesouro de inestimável valor, nossos ouvidos compreenderiam e nossos olhos se abririam para ver que, ainda que algumas leis tenham sido criadas apenas para o antigo Israel, outras prevalecem em sua eterna força normativa, e todas elas apresentam princípios que nem o tempo pode revogar. O Decálogo, por exemplo, é a inscrição do caráter de Deus, algo que é eterno como Ele mesmo o é, e a mesma posição em que foi colocado no mais interior do lugar santíssimo do santuário terrestre, permanece diante do trono de Deus, no santíssimo do santuário celeste. Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Outras leis específicas que encontramos como reivindicações de um Deus santo ao seu povo, podemos encontrar no Novo Testamento. As leis com relação ao cuidado com os pobres e os estrangeiros, por exemplo, revelam o mesmo princípio nas palavras do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Quanto à coleta para os santos, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. E também no trabalho dos diáconos com as viúvas da igreja primitiva, Atos capítulo 6, versículo 3. E no ministério do próprio Cristo, que, compadecendo-se de uma multidão faminta, a alimentou a partir de 5 pães e 2 peixinhos. Mateus capítulo 14, versículos 13 ao 21. A verdade, a honestidade e a transparência também devem nortear a vida do fiel Filho de Deus. É uma questão de caráter. Fofocas, rancor que consome o coração e vingança são venenos tomados a conta-gotas e mais cedo ou mais tarde destroem o possuidor. O mesmo princípio destacado no verso 17 do capítulo de hoje, Paulo aplicou ao perceber a insensatez de Pedro. Quando, porém, Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face porque se tornara repreensível. Gálatas capítulo 2, versículo 11. O amor ao próximo bíblico não tem nada a ver com o amor mundano romantizado. Aquele que ama
busca o bem do seu próximo, ainda que para isso tenha que repreendê-lo ou afastar-se, como Paulo também advertiu. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, afastai-vos deles. Romanos capítulo 16, versículo 17. Não é uma questão de política da boa vizinhança, é uma questão de salvação, pois nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. 1 João capítulo 3, versículo 14. Repetidas vezes, o Senhor tem mostrado seu amor para conosco no exame de cada capítulo sagrado. O Espírito Santo tem nos revelado os segredos do reino dos céus, e a cada chave que nos é dada, uma nova porta é aberta para que possamos entrar na presença de Deus, oferecendo-lhe o nosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Precisamos cooperar com o poder divino, a fim de recebermos porções de sabedoria cada vez maiores do divino professor. O testemunho de um povo que ama a Deus e ao próximo, que não se contamina com os ídolos e nem com homens que professam adivinhar o futuro. Um povo que guarda os sábados do Senhor como sinal de que pertence ao Criador do universo, que trata com respeito seus progenitores e anciãos do povo, que teme a Deus e pratica a justiça. Será este povo que terminará a derradeira obra do Senhor na terra. Nele cumprir-se-á a profecia de Isaías. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Isaías capítulo 2, versículos 2 ao 3. Há uma igreja lá fora à procura de um lugar de adoração ao Deus verdadeiro. E o que Cristo disse à mulher samaritana ecoa até nós hoje. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Ellen White escreveu o seguinte: o capitão de nossa salvação nos deu suas ordens e devemos prestar-lhe implícita obediência. Se, porém, fecharmos o livro que revela sua vontade e não investigarmos ou examinarmos, nem buscarmos compreender, como poderemos cumprir suas obrigações? Ellen G. White, E Recebereis Poder, página 129. O Senhor tem um só povo em cada tribo, língua e nação, um povo unido no mesmo propósito de adorá-lo em espírito e em verdade, que por meio de sua palavra, seguros na âncora da graça de Cristo, façamos parte do povo que o Senhor erguerá perante o universo como fruto do penoso trabalho de sua alma. Isaías capítulo 53, versículo 11. Vigiemos e oremos. Bom dia, povo de propriedade exclusiva de Deus. Rosana Garcia Barros.